Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu gostaria de convidá-los para participar de um estudo da Palavra de Deus sobre o livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 11, 12 e 13. Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 12, versículo 11, 12 e 13. Diz assim: Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, irmãos? Essa palavra, ela vem nos exortar, vem nos ensinar, vem mudar o nosso comportamento, e nós vamos tratar esse assunto, nesse vídeo, como a disciplina e a exortação, que é basicamente o que é tratado nesses 3 versículos. Mas para que você entenda exatamente a aplicação, eu queria fazer contextualizar a vocês um pouco do que o escritor de Hebreus estava querendo dizer e para quem ele estava escrevendo. Apesar de Hebreus não ter a sua autoria, ser de autoria desconhecida, nós sabemos quem são os destinatários. Eles eram judeus, os primeiros judeus cristãos que se converteram ao cristianismo. E ali a carta possui vários conselhos práticos, né, que podem facilmente ser aplicados nos dias atuais. Nessa carta, o autor vem de uma forma exortar ao povo, aos cristãos primitivos, porque eles estavam já vivendo um tempo de perseguição. Eles já estavam vivendo um tempo, se passaram quase, talvez mais de 30 anos que Jesus havia sido ascendido ao céu e ainda não tinha retornado, né, como a promessa. E muitos já estavam querendo abandonar a sua fé, desistir, já estavam até esquecendo o motivo pelo qual eles haviam se tornado cristãos, tinham abandonado o judaísmo e se convertido ao cristianismo. E falar do livro de Hebreus é falar de Jesus, né? É folhear pela carta de Hebreus, é ver o quanto o autor de Hebreus fez questão de exaltar a superioridade do Messias, superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre o sacerdote, sobre a aliança, falou sobre Melquisedeque. E o que o autor estava querendo? Estava querendo endossar, estava querendo relembrar, estava querendo enfatizar qual era o papel de Jesus, qual era o papel do cristianismo na vida daqueles homens. E de certa forma, exortá-los, exortar a fé, animar a fé deles. Passa pela galeria dos heróis da fé. E no capítulo 12 agora, nos é apresentado um ensinamento de perseverança em meio às provações, tendo Cristo mais uma vez como um exemplo, né? E falando sobre disciplina, que é o versículo 11 desse nosso estudo, o autor ele começa a explicar em que o momento vivido por eles não era um momento de esquecimento da parte de Deus. Deus não havia esquecido deles por eles estarem sofrendo, passando por aquelas provações, passando por aquela disciplina. E nós sabemos que a correção do Senhor, ela agrega, ela soma, ela deve ser encarada como um cuidado especial da parte de um pai amoroso, de um pai que quer o melhor para o seu filho.
em Provérbios 31, 11 e 12, diz assim, irmãos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Então, o momento vivido pelos cristãos destinatários dessa carta, pelos judeus convertidos ao cristianismo, era um momento difícil, mas não deveria ser encarado como um castigo, e sim como um cuidado da parte de Deus. É claro que no momento da correção pode ter sofrimento, pode ter tristeza, pode ter dor, mas nós sabemos que, ainda que necessário, esse sofrimento, essa dor, às vezes até o sentimento de abandono, isso vai acabar. E isso vai produzir um resultado, além daquilo que até as pessoas que estão passando por esse momento esperam. Em Salmos 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como se o Senhor estivesse falando: vai doer, mas vai passar. E quando passar, você vai ter alegria. Você vai sentir o que valeu a pena passar por essa provação. E toda vez que nós somos disciplinados, essa disciplina ela produz benefícios na nossa vida. O Senhor ele não produz não vai disciplinar somente porque sem propósito. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, no versículo 12 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles porque ela foram exercitados. É como tomar um remédio amargo, né, irmãos? É como tomar a injeção, né? Aquela tão temida Bezetacil, que dói, mas nós vamos às vezes mancando para o médico, chega lá e toma Bezetacil e volta quase zero. Nem sempre as vacinas são gotinhas, né, irmãos? Nem sempre o remédio é docinho, com gosto de morango. E nem sempre é uma dose única. Então, o que eu aprendo com isso? Que nem sempre, que às vezes vai doer. Às vezes nós vamos ter que sentir a Bezetacil, a injeção, a agulha, perfurar a nossa carne, e às vezes vai ter que ser mais de uma vez, porque não vai produzir o resultado naquele momento, porque o tratamento precisa de mais algumas aplicações. Mas o crente, o cristão, ele deve ter o coração ensinável, deve ter um coração nas mãos do Senhor, assim como o barro na mão do oleiro, assim como Jeremias descreveu o cuidado de Israel, o cuidado de Deus para com o seu povo. Precisa ser trabalhado, precisa ser amassado, às vezes precisa de mais água, às vezes precisa demorar um pouquinho mais, e somente o Senhor, ele conhece a consistência ideal, o ponto ideal desse barro para que ele comece a dar forma, né? Somente o Senhor sabe o tempo de manuseio para ficar ideal, e somente o Senhor sabe o propósito de cada barro, de cada vaso de barro, né? Então, uns vão precisar ser mais amassados, ter mais trabalho, porque provavelmente serão usados em atividades de mais resistência. Outros ficarão expostos ao sol, outros serão apenas para guardar o tesouro. Então eu não preciso ter um vaso tão resistente. E o Senhor, ele sabe o como tratar cada um
de seus filhos. O Senhor sabe como disciplinar. O Senhor sabe o quanto cada um vai suportar essa disciplina. E o Senhor sabe também qual é o propósito, para aquilo que Ele vai usar esse vaso. E no versículo 12, irmãos, tem uma exortação agora, um estímulo, um ânimo que o autor de Hebreus começa a dar a esse povo, que diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. É como se o Senhor estivesse virando para aquele povo quando foi escrito, e para nós hoje dizendo: sejam corajosos, sejam firmes, fiquem firmes. E a primeira exortação é: ser corajoso, seja corajoso. As mãos fracas, os joelhos vacilantes, eles são uma representação de um desânimo, de um desespero. E nós sabemos que quem abandona o barco no momento difícil, ele é um covarde. Mas o Senhor não tem prazer com os covardes. O Senhor ele nos anima, Ele nos exorta para que nós sejamos vencedores. Em Josué 1,9 diz assim, irmãos: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então nós entendemos que o mesmo Senhor que nos chamou, que é o mesmo Senhor que nos cuida, que nos disciplina, Ele também nos exorta, Ele também nos chama, nos dá ânimo para prosseguirmos e fazer a sua vontade, para fazermos o que o Senhor nos chamou para fazer. E a segunda coisa que eu gostaria de tratar é no versículo 13, diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Essa exortação é que para que aquele povo e para que nós, para que a gente ande em linha reta. E andar em linha reta significa andar em honestidade, andar em franqueza, não ter inconsistências morais ou espirituais, ou seja, ser firme, ser constante, sempre abundante na obra do Senhor, sermos íntegros, completos, não termos ressalvas, não termos um pedacinho aqui que não agrada o Senhor, mas isso vai permanecer. Não, ser íntegro, ser completo. A integridade, irmãos, ela é essencial para aqueles que representam Deus e Cristo neste mundo. E a gente tem que... E esse versículo ele também traz uma orientação, que é para que os mancos não se desviem. Ou seja, eu não estou falando aqui, eu tenho certeza que o autor não está falando de mancos físicos, e sim mancos espirituais, mancos que precisam de um apoio, de que precisa do meu apoio, do seu apoio. O nosso papel é auxiliar. Hernandes Dias Lopes diz assim: mesmo os mancos devem persistir, continuar e completar a corrida. Vale destacar que não fazemos uma corrida de competição como nos Jogos Olímpicos, mas de cooperação. Somos um corpo, uma família, um só time. Devemos ter cuidados uns pelos outros. E para que a gente entenda isso, irmãos, a disciplina ela é um cuidado de Deus para com seus filhos amados, aos quais escolheu em amor e com propósito. Não é à toa, você não é à toa, e o que você está passando não é à toa, o que eu estou passando não é à toa. Mas vai valer a pena, isso eu tenho certeza. Salmo 94, 12 diz assim: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Então, fidelidade ao Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, ouvir a voz do Senhor, vai produzir em nós felicidade. O que o mundo busca em outras coisas, nós temos no Senhor, no ensinamento, na disciplina, na correção, no aprender da sua palavra.
E nesse mesmo amor, ele exorta a santidade, para que todos os seus filhos andem no caminho reto, mesmo os mancos, mesmo os que têm alguma dificuldade ainda. E essa exortação, esse ensinamento é para que a gente nos suporte uns aos outros, nos ajude uns aos outros. Porque o Senhor, com certeza, Ele tem muito mais para acrescentar sobre a minha vida, muito mais para acrescentar sobre a sua vida. Josué 3,5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, nada é sem propósito. Tudo do Senhor tem um propósito, tem um processo. Então, quando o Senhor chamou Josué para orientar o povo, para se santificar, porque o Senhor faria maravilhas no meio dele, é nessa mesma visão que nós temos que ter. Entender que a correção, ela não é sem propósito. Entender que nós devemos ter um processo de santificação de vida diário. Entender que o Senhor faz tudo isso por amor por nós. Amém? Eu gostaria de fazer um agradecimento à pastora Cristina Velame por essa oportunidade que nos deu de falar da palavra de Deus, de nos dedicarmos um pouquinho mais, né? E gostaria de encerrar aqui lendo novamente Hebreus 12, versículo 11 até o 13. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, irmãos, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Fica firme, irmãos. E os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos a seus pés, ou seja, andem na retidão do Senhor, para que o manco nem se desvie, mas antes seja curado. Amém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe a pastora e Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.